Paz do Senhor. Quero hoje meditar com vocês em 1 Reis, capítulo 19, que fala sobre o profeta Elias. É um momento que Elias ele havia sido usado de forma extraordinária por Deus para derrotar ali os 450 profetas de Baal. E ali o Senhor então usa a vida de Elias para que aqueles profetas fossem envergonhados, o povo parasse de cochear em dois pensamentos e reconhecer que só o Senhor é Deus. Só que depois dessa grande experiência que Elias tem novamente com o Senhor, ele então recebe uma ameaça de Jezabel, onde ela diz que faria a mesma coisa com ele, a qual ele fez com os profetas, Ou seja, ela o ameaçou de morte. E a Bíblia fala que quando Elias recebeu essa notícia, ele teve medo e fugiu. Pegou o seu ajudante e fugiu. Só que houve um momento que ele deixou o seu ajudante em um lugar e ele foi sozinho para o deserto. E quantas das vezes nós também recebemos notícias, nos deparamos com situações que nos causam medo e a primeira reação nossa é fugir, tentar sair dessa situação, tentar fugir desse problema para não ter que enfrentá-lo. De fato foi o que Elias fez, Interessante é que depois que ele é usado dessa forma tão extraordinária pelo Senhor, derrotando ali aqueles profetas, ele vem temer a ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que era uma mulher muito perversa naquele tempo, uma mulher que fazia tudo que desagradava ao Senhor, E ele então sente medo diante dessa ameaça e perguntando ao Senhor, questionando por quê, que Elias temeu depois de viver essa grande experiência. Eu entendo que Elias não fez absolutamente nada. Ele foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para executar então aquela situação, para então ali ser usado por Deus para que o povo reconhecesse a glória dele, E entendo a limitação do ser humano. Nós somos totalmente limitados e totalmente dependentes à graça e à misericórdia de Deus, Elias, ele pôde entender isso. Ele pôde entender que ele dependia de Deus para fazer qualquer coisa além do natural, Todo o poder, toda a autoridade que ele tinha não era dele, era o Senhor quem derramava sobre a vida dele para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor, para que a glória de Deus fosse manifestada. E assim muitas vezes comigo e com você, Nós somos usados pelo Senhor, o Senhor ali por misericórdia usa as nossas vidas de forma extraordinária e quando nos deparamos estamos ali cabisbaixo, entristecidos, com vontade de desistir de tudo. Mas eu quero te dizer, eu quero te lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós somos fracos, então somos fortes, porque reconhecemos a dependência do Deus vivo sobre a nossa vida. Sem Deus, ele diz em João 15, porque sem mim nada podeis fazer. Então que você se lembre que tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você faz é pela misericórdia, pela graça do Senhor. Sem Deus você não conseguiria ter nada, sem Deus você não seria nada. Então que nós viemos reconhecer essa dependência. E a Bíblia fala aqui, que ele temendo, 1 Reis 19, verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Se foi, chegou a Berzeba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Aqui Elias ele estava desistindo de tudo, Ele já estava pedindo até a morte, já não queria nem viver mais depois daquela situação. Quantas vezes nós também fazemos isso em situações
que aos nossos olhos são impossíveis, e são mesmo, porque, como eu disse, somos limitados e dependentes do Senhor. Mas eu quero te dizer que a tua história, quem decide o final dela não é você, não é o homem, é Deus. E o Senhor sabe exatamente até onde você consegue ir. O Senhor sabe exatamente o final da história que Ele já projetou para você viver. Talvez você esteja aí como Elias, né? Querendo até mesmo morrer, desistir até da sua própria vida. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem a força que você precisa para prosseguir. Deus, Ele tem a solução para o problema que você acha insolúvel. Deus, Ele tem resposta para qualquer pergunta que você fizer a Ele, porque para Deus nada é impossível. O Senhor, Ele age nos nossos limites, e é nos nossos limites a oportunidade de vivermos o sobrenatural de Deus, né? Então ali o Senhor envia o anjo até Elias no deserto e envia para ele um pão cozido e água. Manda ele se levantar e comer. Só que Elias, ele, ao ver, né, que ali tinha o pão e a água, ele comeu, bebeu, como o anjo havia ordenado, mas ele voltou a dormir. E eu entendo que a providência que o Senhor nos entrega, o recurso que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas, porque foi uma providência de Deus sobre a necessidade de Elias naquele momento. O Senhor, Ele sabe exatamente a sua necessidade, Ele sabe exatamente o que eu precisamos, então Ele sabe o momento certo e o que nos enviar, né, para que a gente possa ter a força necessária para continuar. Só que às vezes a gente se alimenta, a gente bebe da água, que é a palavra de Deus, porque Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Ele também disse que aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma água viva a jorrar para a vida eterna. Então, através de Jesus, através da palavra de Deus, é o alimento que eu e você precisamos para ter a força necessária para continuar. Quero te dizer, você precisa se alimentar, você precisa beber dessa água que é a palavra de Deus todos os dias. Você precisa ter esse alimento diário sobre a sua vida para que você tenha força para continuar a viver os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Só que Elias, ele come e bebe, só que ele volta a dormir. Então o anjo volta e fala para ele, no verso 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, o anjo estava falando para ele: eu te enviei esse alimento, esta providência, para que você se alimente, mas não para você ficar parado onde você está, não para você permanecer como você estava, não para você continuar na mesma situação. Este alimento que te foi entregue, esta água que te foi entregue, é exatamente o que você precisa para ter a força necessária para se levantar e para continuar a viver aquilo que eu tenho projetado para você, aquilo que eu já tenho reservado para a sua história. O caminho já está preparado, é necessário tão somente se levantar e continuar. Lamassurianda. Deus ainda tem coisas grandes a realizar na sua vida. Deus ainda tem coisas grandes a realizar através de você. Então a palavra nesse dia é: não desista, não pare, continue, se alimente, beba a água que é a palavra de Deus, se fortaleça no Senhor e se levante, se coloque de pé e continue, porque a caminhada ainda é longa, ainda não chegou o fim da Calabassuriandorabachai. Quem determina o final é o Senhor, quem determina o final da história é o Senhor. Então não queira parar algo que Deus quer que você continue a fazer, não queira desistir sendo que Deus quer que você continue, não queira deixar para lá aquilo que Deus quer que você pegue nas mãos e execute. Continue, Elabassurianda, porque o Senhor ainda tem obra, ainda tem projetos, ainda tem sonhos através de você, né? E ali o Senhor então, Elias então entende, né, que ele precisa continuar. E a palavra diz então que ele come, se alimenta e ele anda por mais 40 dias, 40 noites com a força daquela comida.
né, que diz: levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que quando Elias chega em Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai, Elias ele entra dentro de uma caverna. E ali o Senhor chega até Elias e pergunta: o que você faz aí, Elias? Né? E ali então Elias vive então uma nova experiência com o Senhor, né? E a Bíblia fala que Elias diz que ele tem sido zeloso pelo Senhor, falando que morreu todos os profetas de Deus e só ele restou. E ele estava ali então, né, zelando pela sua vida, né? Ele fala: mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Muitas vezes a gente vive situações turbulentas na nossa vida, como Elias pôde presenciar, né? Ele presenciou o terremoto, ele presenciou o vento, ele presenciou o fogo, mas a palavra diz que o Senhor não estava ali. E de repente ele ouve uma voz mansa, uma voz suave. E Elias então, ao ouvir aquela voz, ele sente medo, ele sente temor, e então ele esconde o seu rosto. E o Senhor lhe pergunta novamente: o que fazes aí, Elias? O Senhor te pergunta nesse dia: o que você está fazendo aí? O que você ainda está fazendo aí? O Senhor não nos chamou para estar escondido. O Senhor não nos chamou para desistir. O Senhor não nos chamou para recuar. O Senhor, Ele conta comigo, conta com você para continuar e para estar no lugar, na posição que Ele quer que estejamos. E ali então, Elias, achando que era o último profeta de Deus, que só ele restou, né? Às vezes a gente pensa dessa forma agora, né? Se sente sozinho, se sente o único ou esquecido, ou talvez o exclusivo. Mas aí o Senhor, Ele nos faz entender que além de nós, tem outras vidas sim que Ele pode usar, tem outras vidas sim que Ele pode levantar, mas sim, Ele escolheu usar ainda eu e você. O Senhor, ainda mesmo sabendo que tem outras pessoas, tem outras vidas a qual Ele pode sim levantar e usar, Ele escolheu continuar usando a mim e a você. Ele continua vendo valores em mim e em você que muitas vezes nós mesmos não enxergamos, né? E ali então Elias ouvia a voz do Senhor, ele sente temor. Quando Deus fala, a voz dele é inexplicável, a voz dele é inconfundível, né? E muitas das vezes a gente pensa que Deus vai falar de formas extraordinárias, com grandes sinais, mas muitas vezes o Senhor não vai estar no terremoto, muitas vezes o Senhor não vai estar no fogo, muitas vezes o Senhor vai falar mansamente, o Senhor vai falar de formas em pequenos detalhes, né? Em pequenos detalhes o Senhor também fala comigo e com você. Nas pequeninas coisas você também consegue ouvir a voz de Deus. E aqui Elias pôde entender isso, né? Não foi nos terremotos, não foi nos ventos, não foi no fogo, foi na voz mansa e suave que o Senhor ali falou com ele. Aprenda a ouvir a voz de Deus nos pequenos detalhes. Aprenda a ouvir a voz de Deus nas pequeninas coisas que Ele coloca diante de você no seu dia a dia. Sim, Deus, Ele fala através de grandes sinais, fala. Sim, Deus fala com grandes milagres, fala. Mas Ele também trabalha em detalhes. Nosso Deus, Ele é simples. O nosso Deus, Ele trabalha, Ele pega o pequeno e faz grande. Ele pega as coisas, os pequenos detalhes, e executa grandes milagres. Você vem entender isso, né? E ali então, mais abaixo, o Senhor fala para ele, né? Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará.
Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Aqui Elias pôde entender que ele não era o único, ele não era o exclusivo. O Senhor tinha sim outros fiéis, o Senhor tinha outros servos a qual estavam ali, né? Eles estavam escondidos, mas também estavam servindo ao Senhor. Eles estavam escondidos, mas o Senhor já também havia separado. Eu não sei se você ainda é um desses 7.000 que está escondido, que está aí escondido diante dos homens, sendo protegido por Deus. Mas você permanece mesmo escondido fiel, você permanece mesmo escondido adorando e permanecendo firme diante da presença do Senhor. E sempre existe um momento certo do Senhor revelar os seus, do Senhor usar aqueles a qual tem sido fiel no anonimato. O Senhor, ele tem um tempo certo para todas as coisas. E Elias pôde entender isso, né? Ele não era o único. Ele não era o único que Deus havia escolhido para usar, mas era alguém que Deus quis usar, mesmo tendo outras opções. Entenda isso. O Senhor, ele tem várias opções melhor que eu e você, mas mesmo assim ele insiste em usar a mim e a você. Mesmo assim o Senhor não desiste de nós. Ele vê valores em mim e em você que muitas vezes nós não enxergamos. Então continue. A palavra para você é: não desista, não desista, continue. Porque muito comprido ainda é o caminho. Grandes coisas tem Deus ainda a realizar através de você. Grandes coisas tem Deus a executar através da sua vida, para que outras pessoas também sejam levantadas. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe.